E nós estamos aqui justamente para dizer isso ao nosso Deus, de nos derramarmos na presença dEle, de dizer o quanto nós o amamos, o quanto Ele é importante para as nossas vidas, o quanto Ele tem feito a diferença dentro dos nossos lares e em todas as áreas da nossa vida. Então, nessa noite, querido, uma coisa que você tem que fazer é abrir o seu coração realmente, é permitir que Deus Ele fale com você, Ele use essa palavra para tratar o profundo do seu coração, para tratar aquela área onde está doendo. Deus, Ele só pode tratar alguma coisa dentro da gente quando a gente traz para fora, traz para a luz. Tudo que eu mantenho escondido, Deus não tem o poder de tratar. Você acredita nisso? Porque está escondido. E Ele é uma pessoa que respeita nosso livre-arbítrio. Mas quando a gente traz isso para a luz, querido, quando a gente coloca diante dEle, e a gente fala sobre o nosso cansaço, Ele prontamente nos ajuda em tudo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o caminho do desenvolvimento em Deus. Com essa palavra, eu quero ajudar você a, de repente, corrigir algumas rotas ou algumas formas como você tem feito os seus pedidos a Deus. É bem verdade que a gente precisa orar. Então a gente ora e nessa oração, a própria palavra de Deus fala tudo aquilo que você precisa, pede a Deus. Pede a Deus, porque Ele é misericordioso. Então a gente pede a Deus algumas coisas na nossa vida e a gente acaba de vez em quando se frustrando porque a gente não recebe. Ou não recebe no momento que a gente mais quer, ou que a gente acha que mais precisa. Só que o fato de eu pedir a Deus e o fato de eu receber aquilo que eu estou pedindo são coisas distintas. Existe um caminho no meio aí. E desse caminho, de vez em quando, a gente acaba se esquecendo. Existe um caminho no meio aí que primeiro vem de Deus para as nossas vidas, a bênção, no tempo dele. E talvez o tempo dele não é o meu tempo. Primeiro problema que a gente enfrenta. E a gente quer que seja o meu tempo, que eu estou pedindo, só eu sei o quanto esse espinho está doendo na minha carne, o quanto essa pedra está incomodando no meu sapato. E eu peço, só que aí o meu tempo é o agora, mas o tempo de Deus não, porque Ele é eterno, Ele não trabalha sobre o tempo. E aí, de repente, eu quero que seja no meu tempo e da minha forma, porque eu acho que para resolver esse problema, é esse o caminho que tem que fazer. Só que Deus, Ele acha que não é esse caminho, Ele acha que é um outro caminho. E aí a gente começa a ter um conflito com o próprio Deus. Porque acontece o seguinte, eu preciso da minha bênção, como todos nós precisamos, e é legítimo você precisar e pedir, só que aí o caminho daqui onde eu estou pedindo até a bênção, primeiro tem o tempo dele, já é um problema. Um outro problema é que Deus, Ele quer que essa bênção venha por aqui, que é a forma dele. Só que eu estou tão compenetrado, eu estou tão vislumbrado com o caminho que a minha cabeça criou, que eu quero que venha daqui. Aí a bênção começa a acontecer nessa instância, só que os meus olhos só estão aqui. Aí eu me perco no tempo, não é o meu tempo, é o tempo dele, e do local. A bênção está passando aqui. Então esse caminho que Deus usa de você pedir a sua bênção, que é legítimo, mais uma vez, você precisar, e o tempo que você consegue aquilo que Deus tem para a sua vida, tem um espacinho. Esse espaço é onde acontece o desenvolvimento da sua vida e da minha vida. Um desenvolvimento que de vez em quando eu chego no local da bênção e chego à conclusão de que a bênção, da forma como eu pedi, nem era aquilo que eu precisava mesmo. Porque eu me desenvolvi de uma forma que aquilo que eu estava pedindo não era bem aquilo que eu precisava. E Deus, Ele fez direitinho como eu precisava e talvez não como eu queria. Tem o desenvolvimento. E o desenvolvimento de Deus, como a gente tem frisado aqui no TR, sempre acontece de dentro para fora. Então eu venho desesperado diante de Deus com alguma coisa que está acontecendo fora de mim. É o meu emprego que eu perdi, é a minha família que está numa situação difícil, é o meu casamento que está numa situação difícil, é uma doença que chegou dentro da minha casa, então eu estou apresentando a Deus alguma coisa de fora.
Mas aí Deus ele olha para mim e fala assim, olha, eu não sou simplesmente um Dorflex. Eu não sou simplesmente um anador, nem sei se existe anador ainda. Eu não sou simplesmente uma pílula que você toma, passa a dor de cabeça, mas aí você dá 3 passos e volta de novo e talvez volte mais forte. Não. Eu sou o remédio definitivo. Então eu vou trabalhar na causa. Ô, gente, trabalhar na causa de vez em quando não é nada fácil. Porque trabalhar na causa exige uma mudança minha. Nossa. E aí isso é muito difícil. Porque eu quero que o problema seja resolvido, mas eu mudar? Nossa, gente, eu sempre fui assim. Sempre pensei desse jeito, sempre fiz essas coisas. E aí está o caminho de desenvolvimento de Deus. Deus, ele chega com a bênção para nossas vidas, querido. Ele chega com aquilo que a gente precisa no momento certo para a gente. E se a gente não tiver isso muito bem claro dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, a gente vai se frustrar com Deus. Porque Deus, ele não tem a obrigação, muito menos o compromisso com a nossa expectativa. O que Deus tem compromisso e o que ele se obriga é com as promessas que ele colocou nesse livro. Fora isso, a minha expectativa é uma, a expectativa sua é outra, a expectativa do outro é outra. A expectativa de Deus é outra. Então a gente se frustra, não porque Deus não responde, a gente se frustra porque eu crio uma expectativa falsa em relação a Ele. E nessa noite, queridos, se a gente conseguir entender que talvez eu ainda não atingi a bênção como eu quero, que talvez as coisas não aconteceram na minha vida no espaço de tempo que eu preciso, porque eu estou dentro de um caminho de desenvolvimento, e em vez de eu ser aquele filho birrento que briga com Deus porque Ele não está me dando o carrinho que eu quero, porque Ele não está me dando o dinheiro para mim sair com meus amiguinhos e comer lanche, em vez de eu brigar com Deus, mas eu entrar pelo caminho do desenvolvimento que Ele tem para mim. Primeiro, esse caminho vai ser um caminho de paz e alegria para mim. Vai ser um caminho sem peso. Porque se eu estou aqui, minha bênção está lá, eu tenho que cruzar esse caminho. Se eu cruzo esse caminho brigando com Deus, e por que não chega? E toda hora desisto, e não, eu sou birrento. Talvez quando eu chegar aqui e tiver aquela bênção para mim, de tanto eu sofrer, ela não tem nem graça mais. Cara, eu sofri tanto por isso, sinceramente. Ela perde o valor. Mas existe uma forma de a gente andar esse caminho, que é a forma do reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Quando eu entro, quando eu entendo, não chegou ainda, Senhor, mas vai chegar. Não deu ainda, mas vai dar. Não se cumpriu ainda, mas vai cumprir. É um caminho de paz. É um caminho de suporte. É um caminho onde eu me encosto no Espírito Santo. Aonde eu aprendo, aonde eu vejo que talvez por aquilo que eu morra, nem é tão importante assim quanto aquilo que eu já tenho. Aquilo pelo qual eu morro não é tão importante assim pelo aquilo que eu já sou. O caminho de desenvolvimento de Deus dá outra perspectiva para nossas vidas. E se você for ver, querido, na Bíblia, era tudo isso que Deus queria. Quando ele pega Abraão lá e fala assim, Abraão, vou fazer uma grande nação de você. Então ele começa a trabalhar na vida de Abraão, aí vem Isaac, Jacó, e depois eles vão lá para Faraó, lá para o Egito, e entra 75 almas, sai 3.000, e aí vai todo mundo pelo deserto, e a coisa vai, até chegar no cativeiro babilônico lá. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é Deus tentando fazer com que aquele povo se desenvolva. Que seja mais do que simplesmente o mundo natural. Porque a grande verdade é que de vez em quando a gente é só natural. A gente só quer as coisas dessa terra, para essa terra, como dessa terra. O meu problema é esse, é só isso que eu quero, que resolva. Não. Deus ele tem muito mais para a gente. E se a gente não abrir nosso coração para se desenvolver nele, talvez nosso coração até continue sentando nessas cadeiras,
mas seja um coração chateado com Deus, frustrado com Ele. Lembre-se, você está sendo desenvolvido pelo Espírito Santo que mora em você. Então, calma. Deixa Ele fazer o trabalho dele. E curta esse trabalhar dele na sua vida. Você quer ver? E aí chega no Novo Testamento e a proposta é a mesma. Se você então ler os livros de Paulo, você vai ver que ele está sempre batendo nessa tecla. Olha, gente, você tem que se desenvolver. Você tem que parar de ser menino, você tem que crescer. Você tem que passar de fase. Você tem que crescer em Deus. Você tem que ter um relacionamento diferente com Deus. Um relacionamento mais próximo, mais profundo. Como que acontece isso? Desenvolvimento. Não só informação, mas desenvolvimento espiritual, de experiência com Ele. E informação você pode adquirir em uma noite, talvez, estudando o Google. Você vai conhecer a história por trás da Bíblia, por exemplo. Vai conhecer os meandros do que acontecia na vida de Paulo. Mas só que experiência com Deus leva tempo. Leva tempo, sim. E tempo é tudo que nós não temos. Sim ou não? Ou a gente acha que não tem. Porque Deus fala, não, eu sei quando você começou e sei quando você vai terminar. Nesse espacinho é o tempo que eu preciso para trabalhar na sua vida. E eu trouxe aqui 2 Pedro, está lá, 2 Pedro 13,18. Abra sua Bíblia aí se você trouxe. Pedro, ele escreve 2 cartas. São epístolas universais. Ele escreve para todas as igrejas, né? E aí, no versículo 18, ele mais uma vez, ele traz o propósito de Deus para as nossas vidas quando o assunto é desenvolvimento. 2 Pedro, no capítulo 3, e no versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Olha que interessante a primeira parte desse versículo. Ele vem falando um monte de coisa. E aí ele chega assim e fala assim, porém, continuem a crescer, a se desenvolver. Continuem a crescer. Continuem a se desenvolver. Ou seja, se você tem 10 anos de cristianismo, se você começou ontem, não é o suficiente. Continuem a crescer. Continuem a se desenvolver. Ele não fala assim, continue a ir mais na igreja. Ele não fala assim, continuem outra coisa qualquer. Não. Trabalhar mais. Não, ele fala assim, continue a crescer. E crescer no quê? Me desenvolver no quê? Na graça e no conhecimento. De quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou contar um segredo para você. Jesus, Ele não é só aquilo que você conhece hoje. Ele é mais profundo. Ele é mais completo. Ele é mais integralmente. Ele atua de maneira muito mais profunda do que a gente conhece hoje. E quando eu me desenvolvo em Deus, eu consigo acessar esse Jesus que é meu Salvador e Senhor em uma profundidade maior. Não tão raso como eu estou acessando Ele hoje. O conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho com Ele, me dá a oportunidade de ter uma conversa com Ele mais verdadeira. Um relacionamento mais verdadeiro. E o que é o bendito do cristianismo se não me relacionar com esse Jesus? Ou você acha que cristianismo é o quê? É ir na igreja? É vestir roupa A ou B? É fazer algum curso teológico? Cristianismo é uma filosofia bonita de se viver? Não, querido. Cristianismo é crescer na graça, no conhecimento. De quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É não se contentar com aquilo que você conhece dele, com aquilo que você compreende dele, mas que você esteja sempre indo atrás dele.
E aí, quando você tem esse conhecimento, muitas coisas pelas quais você sofre e pede, começam a tomar uma outra proporção dentro da sua vida. Primeiro, você começa a entender que existem dois tipos de bênçãos. A bênção que é ativa e a bênção que é passiva. A bênção que é ativa, preciso de um trabalho. Aí eu vou ficar em casa dormindo. Vou conseguir o trabalho? Obviamente que não. Eu preciso de um trabalho, eu estou preparado para aquela função, eu tenho experiência naquela função, então eu vou diante de Deus e falo, Deus, eu preciso de um trabalho nessa função, porque eu tenho experiência, eu estou preparado para essa função. E vou fazer a minha parte, vou conversar com as pessoas e mandar meus currículos. Pronto, isso é ativo, eu estou buscando a bênção de Deus. E Ele vai me entregar a porta aberta para mim, na função que eu preciso, que vai ter as minhas competências lá, na experiência que eu tenho. Você concorda comigo? Ele abriu a porta. Você não precisou criar, você não precisou fazer do zero. Ele deu para você, está inteiro, está aí. Essa é a bênção ativa. Mas existe também, gente, a bênção passiva. O que é bênção passiva? A bênção passiva é do Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor. E a gente odeia esperar com paciência. Paciência não é com a gente, não é com a nossa sociedade, gente. Só que a Bíblia ainda fala assim, esperei com paciência no Senhor. Exemplo, estou com um problema no meu casamento. O meu cônjuge não me ajuda. O meu cônjuge é o pior cônjuge do mundo. Ele não muda. Ele não faz aquilo que precisa. Ele não toma a frente. Ou ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não faz isso. Só que aí, como eu estou tentando impor as minhas razões, o problema nunca vai embora. Ou seja, a bênção do meu casamento nunca acontece. Isso é um tipo de bênção passiva. Como assim, Wagner, passiva? Não é comigo sendo ativo, tentando impor alguma forma de mudança que eu aprendi, tentando impor a minha razão, tentando impor alguma forma de filosofia que eu penso, tentando empurrar o outro, faz o que eu tenho que fazer, o nosso casamento dá certo, vai para lá. Não. Isso é uma bênção passiva. É uma bênção onde eu mudo a mim mesmo. Aonde o meu compromisso de mudança é comigo. Aonde o compromisso de mudança é com o meu interior. Eu não vou buscar lá fora. Eu vou tratar aqui dentro. É um tipo de bênção aonde todas as vezes eu impunha a minha razão. Agora eu não coloco mais a minha razão. Não é minha razão que tem que estar lá. Então eu estou dando um passo, na verdade, que parece ser para trás. E quando eu mudo o meu interior, meu casamento floresce. Olha só. A minha família floresce. O meu relacionamento com o meu filho floresce. Com o meu pai floresce. Com o meu irmão floresce. Porque eu estou mudando a mim. E por eu mudar a mim, a bênção acontece. A bênção corre atrás de mim. Ela me alcança. Muitas coisas que nós queremos, querido, a gente, na verdade, tem de parar de fazer algumas outras coisas que a gente faz. Eu quero chegar nesse patamar. Aí Deus fala assim, então para de fazer isso que você está fazendo. Aí você chega. Só isso. Só para de fazer. E a gente não compreende isso. A gente continua tentando fazer com que o outro mude. Com que as coisas sejam a nossa maneira, a nossa forma de pensar. Eu não abro mão daquilo que eu preciso abrir. E, consequentemente, as coisas não mudam. Porque é uma bênção passiva, é uma bênção que vem de mim. E por eu mudar, o exterior muda. E nesse tipo de bênção, cabe ainda mais o nosso desenvolvimento em Deus. Porque a maioria das bênçãos que nós precisamos, querido, não é uma bênção que ela acontece imediatamente, mas é uma bênção que tem de ser gerada.
Eu já falei aqui algumas vezes, eu estou com problema no meu casamento, eu falo, Deus, eu preciso da resolução nessa questão do meu casamento. Aí, em vez de Deus vir e entrar com uma coisa pronta, olha filho, está aqui, é isso que vai fazer e vai resolver todas as coisas. Eu vejo Jesus entrando com uma bolsinha do lado cheia de semente. Ah, você quer mudar? Vou começar a plantar coisa nova em você. Nossa, processo de agricultura. Plantei hoje. Vou plantar, eu gosto muito de laranja, vou plantar minha laranja hoje. E amanhã eu vou vir colher. Vou colher alguma coisa? E aí está o Wagner sofrendo, ansioso, morrendo sem paz de Deus, porque a laranja não brota. Imagina, querido. Se eu estou me desenvolvendo em Deus, eu plantei, eu espero que cresça. Eu continuo cultivando, eu continuo abençoando, eu continuo cuidando de uma forma especial, porque um dia eu vou comer daquele fruto. Desespero por quê? A tua vida não vai acabar amanhã. A tua vida não é algo que é a curto prazo, a tua vida é médio e longo prazo. Por isso que as bênçãos mais importantes não são dadas, elas são geradas. E para que seja gerado algo diferente, eu preciso me desenvolver. Isso é o que mais importa em Deus. Isso é o que faz a gente suportar as adversidades da vida. Isso é que me faz encontrar consolo no Espírito Santo, ainda que a circunstância seja adversa. Isso é o que me faz descansar no suporte de Deus, ainda que as coisas não estejam dando certo ao meu lado. Não é porque a bênção chegou, é porque eu estou me desenvolvendo em Deus. E querido, se você é cristão e se você quer viver essa nova vida que Deus tem para você, você precisa se desenvolver. Desenvolva-se ou morra. Não tem o que fazer. Ou até quando vou ficar como uma criança birrenta brigando com Deus, porque aquilo que eu quero não acontece? Até a minha força se esvair e eu voltar para o mundo? Não, querido. Não. Abraça o processo de desenvolvimento que Deus tem para você. E eu quero te ajudar nessa noite. 3 pontos aonde a gente começa a se desenvolver em Deus e a gente tem a oportunidade de suportar o momento adverso que a gente está passando. Primeiro ponto, a gente começa a se desenvolver em Deus quando eu tenho tempo para me ter contato com o mundo de Deus. Você sabe que aqui no Terra a gente fala muito sobre você ter uma rotina com Deus. Uma rotina de leitura bíblica, uma rotina de oração, uma rotina de jejum, uma rotina aonde você vai ouvir louvores de Deus, aonde você vai começar a se alimentar daquilo que Deus tem para você. Veja como isso é claro. Se eu preciso mudar a minha alimentação porque eu estou me sentindo um pouco gordo, ou então porque eu fui no médico e o médico falou assim, Wagner, não está legal assim o seu colesterol, não está legal alguma coisa na sua vida. Você tem que cortar açúcar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se eu não mudo essa rotina, se eu não incluo alguns alimentos e retiro outros da minha rotina, quando eu voltar no médico, eu vou estar curado ou eu vou estar a mesma coisa ou pior? Pior. Porque eu não mudei a minha dieta. E a gente acha que só porque eu venho terça-feira, domingo, ou eu vou no PG, que uma vez que eu fui lá, pronto. A minha vida está resolvida. Não, querido. Deus exige da gente uma dieta espiritual também. Então, quando eu coloco Deus dentro da minha rotina, eu estou dando a oportunidade de Ele me desenvolver a médio e longo prazo. Aquilo que eu não suporto hoje, por eu estar cumprindo uma dieta que vem de Deus para a minha vida, naquele momento, depois daquele momento, eu vou suportar. Eu vou passar. Eu vou aguentar. Eu vou estar pronto para receber a bênção de Deus. Mas tem que ter uma rotina com Ele.
uma rotina aonde a minha oração, ela cresce e se desenvolve. Aonde a minha oração, ela passa a não ser simplesmente as mesmas palavras todos os dias, mas aonde eu tenho uma comunicação verdadeira e profunda com Ele. Aonde a palavra de Deus, ela tem uma importância para mim, que outras coisas começam a perder a importância. E eu cavo na minha agenda, na minha rotina, um tempo para me meditar, para me ler e meditar na palavra dEle. Mas vai, eu estou com uma Bíblia que eu não entendo. A gente tem 1 milhão de tradução. Vou comprar outra para mim entender. Mas eu não entendo essa palavra. A gente tem internet para concordância. A gente tem livros de concordância. Ou seja, aquilo se tornou prioridade. E a gente sabe que quando alguma coisa se torna prioridade para a gente move mundos e fundos para a gente estar perto daquilo. Sim ou não? Olha, não dá, mas eu arrumo tempo, porque é uma coisa que é importante para mim. Então, quando esse livro passa a ser importante na minha vida, e eu coloco na minha agenda um tempo para me ler, meditar e falar com Deus, querido, eu estou trazendo o mundo de Deus para a minha casa, para a minha vida, para as áreas da minha vida. O desenvolvimento dele começa a acontecer. Crescer na graça, experiência, e no conhecimento, naquilo que Deus tem para nós, escrito na sua palavra. Mas não é só a rotina disso. Eu tenho que trazer o mundo de Deus para mim. Ok, então vai, eu tenho lá a minha rotina, e eu estou cansado de ouvir você falar que eu tenho que orar e que eu tenho que ler a Bíblia, ok? Então eu comecei a fazer isso, porque eu não aguento mais você falando, estou fazendo isso. Já está bom? Não. Você precisa trazer esse mundo para o seu dia a dia. Você quer ver? Você está andando lá, tudo bem, consulta médica, vou na médica lá, diagnóstico, doença. O que você faz? Vou gastar com remédio agora, tratamento agora. Meu Deus do céu, quantas coisas eu vou ter que fazer? E apresentar isso diante de Deus. Se Deus faz parte da sua rotina. Se o mundo dele faz parte do seu. Deus, está aqui o diagnóstico. É lógico que eu vou fazer esse tratamento. É lógico que eu vou comprar o remédio que precisa. É lógico que eu vou fazer aquilo que o médico mandou. Mas, Deus, está aqui. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode resolver isso aqui sem que eu precise fazer outras coisas. Trazer Deus para a sua vida de uma forma mais ampla. Aquilo que você faz tem que ter uma partícula que for espiritual. Porque lembra que você é dividido da seguinte forma, espírito, alma e corpo? Mas a gente trata os assuntos do nosso dia a dia só com o nosso corpo, que é o nosso instrumento, e com a nossa razão, com a nossa alma, com a nossa emoção. E eu esqueço que naquilo que eu estou fazendo também tem o espírito envolvido. Mas vai, eu estou trabalhando, estou mexendo numa máquina, tem o teu espírito envolvido. Experimenta orar a Deus para que o ambiente de trabalho seja abençoado, para que os clientes venham, para que Deus dê estratégia para você, para que Deus ajude com aquela máquina, para que Deus esteja do seu lado. Você vai ver como as coisas mudam. Traga a Deus, querido, para o seu mundo, para o seu dia a dia. Toma banho falando com Deus. Lava um prato falando com Deus. Trabalha falando com Deus. Vai para o trabalho falando com Ele. Traz Ele para o seu mundo. Quando você traz Deus para o seu mundo, você começa a caminhar no reino de Deus definitivamente. E aí aquilo que parecia ser uma coisa tão longe, sobrenatural, que, meu Deus, talvez isso não aconteça, com você começa a acontecer. As coisas começam a tomar uma outra proporção na nossa vida. Não porque eu não fiz nada, mas porque eu estou trazendo o mundo de Deus para a minha vida. Trazer o mundo de Deus para nós, querido, é viver de verdade aquilo que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala, Jesus falou assim uma vez: se você me ama, obedeça as minhas palavras. Trazer o mundo de Deus para mim é obedecer a palavra de Deus. Estou te ensinando, rotina com Ele. Traz Ele para o seu dia a dia.
e obedeça a sua palavra. O que a palavra de Deus fala em relação ao próximo? Está escrito que eu tenho que suportar em amor o próximo. Não pelo próximo, porque eu quero matar esse cara, mas porque a palavra de Deus falou, eu suporto. Porque o meu compromisso é com ela. O meu compromisso é com quem escreveu ela, que é Deus. Não simplesmente com o outro. Porque Ele falou, eu faço. Porque Ele falou que é assim, eu ando. Quando eu cumpro aquilo que Ele disse, eu demonstro o meu amor por Ele. As bênçãos dEle chegam na minha vida. O ambiente onde eu estou é transformado. Isso é trazer o mundo de Deus para a gente. Isso é trazer o mundo de Deus para o nosso dia a dia, para a minha rotina. Toda decisão que eu preciso tomar, por menor que seja, Deus, o que o Senhor acha disso? Mas eu já sei o que eu tenho que fazer. Isso aí é coisa que eu faço dia a dia. O problema, querido, não é o que você faz dia a dia. O problema é a distância que você está do mundo de Deus. E acabou de acontecer uma oportunidade onde você pode trazer o sobrenatural de Deus para que Ele esteja junto com você. Porque se você traz Deus para uma coisa que você já conhece, que você consegue resolver tranquilamente, que é fácil para você, mas ainda assim você traz Deus, quando a porca torceu o rabo, quando as coisas darem errado, Deus está lá também. Você vai ter facilidade em trazê-lo para cá. Agora eu espero que o mundo caia sobre mim, para mim vir falar com Deus. Aí eu não acho Ele em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque eu não aprendi o caminho pelo qual Ele vem. Porque quando eu estava fazendo aquela coisinha fácil, eu tomo decisão porque é fácil. Não preciso de Deus, não preciso de nada. Eu estou no dia a dia, eu estou no automático. Sai do automático, pelo amor de Deus. Traga Ele. Aconteceu uma coisa muito interessante semana passada. Ali está lá na salinha, né? Vou contar uma dali. Depois vocês me deduram para ela reclama comigo. Ali trabalha com criança, né? E aí, tem um aluno lá na escola, muito interessante. Um aluno que ele já foi expulso de algumas escolas. Aí ele foi para essa unidade que tem aqui na Barão de Tefé. Ninguém aguentou nem de tarde nem de manhã. Aí mandaram para lá. Aí ele foi para lá. O moleque tem acho que 7 anos, 6 anos, coisa assim. Aí foi para lá, colocaram de manhã. A professora não aguentou, colocou à tarde. Quem que é a professora dele? A abençoada da Liliane. Aí o moleque chegou daquele jeito, né, gente? Rebentando com tudo. Jogando carteira para cima, não sei o quê, lá. A Liliane saiu assim da casinha e falou, meu Deus do céu, que negócio é esse? Que opressão é essa? E aí ela veio conversar comigo, né? Nossa, amor, e aquele menino? E aí reclamou do menino, falou. E aí depois que ela terminou de falar, eu falei assim, você já orou pelos seus alunos? Orei, amor, orei sim. E mesmo assim não adiantou. Não adiantou, tá. E sobre esse menino, você orou especificamente sobre ele? Eu orei, né? Também. Tá. Mas na hora do problema, que ele estava jogando a carteira para cima, você parou e falou assim, eu repreendo. Não precisa fazer desse jeito, né? Óbvio. A gente não precisa mostrar nada para ninguém, mas seu interior, assim, ó, Deus, eu repreendo todo espírito maligno de opressão aqui em nome de Jesus. Eu não fiz. Porque quem faz isso é pastor, né? Não, querido, quem faz isso é você. Não precisa eu expulsar o espírito maligno. Você tem poder em Deus para expulsar. Eu falei, faz essa experiência então. Conversem com ela, o que aconteceu? O menino passou o melhor dia da vida dele. Eu falei, como que é o dia desse menino? Como que é a vida desse menino? Não sei quem que é o pai, quem que é a mãe. Não sei como que é o lar. Não sei qual que é a carga espiritual que ela sobre a vida dele. Mas a gente tenta resolver as coisas no mundo natural. E a gente esquece que diante do nome de Jesus, tudo se dobra. E a gente sofre, gente, porque a gente não se desenvolve. Deus quer que você se desenvolva, que você não seja a mesma pessoa que sofre todas as vezes porque não consegue resolver uma coisa. A mesma pessoa que entra em desespero todas as vezes que recebe uma notícia ruim.
A mesma pessoa que fica com medo das mesmas situações. A mesma pessoa que continua mentindo porque está com medo e mente mesmo. A mesma pessoa que agride o outro e é agredido. A mesma pessoa que responde, não toma lá, dá cá. Falou, toma também. Pisou, piso também. Não, querido. Isso é mundo. Você é Cristo. Você é reino dos céus. A tua resposta é diferente. Como que eu faço isso, pai? Não tem jeito. Se você tentar fazer isso só com a força do seu pensamento, vai virar uma grande autoajuda isso. E você não vai conseguir fazer isso a médio e longo prazo. Mas quando você identifica qual que é a tua limitação, e em vez de simplesmente lutar com as tuas forças contra aquilo, você começa a passar mais tempo com Deus do que mais tempo no mundo, aquilo necessariamente perde o poder na sua vida. Você entendeu que tem que passar mais tempo com Deus? Tem que trazer Ele para o seu mundo? E tem que ser prático? Tem que acontecer? Tem que falar o nome de Jesus? Tem que perder a vergonha de falar o nome de Jesus? Jesus, Espírito Santo. Não é para falar só aqui na igreja. É para falar quando o cara dá uma fechada em você lá. É para falar quando o teu gerente falar alguma coisa contra você. Lá que precisa falar, Jesus, Espírito Santo, venha sobre mim. Me consola, me dá o suporte que eu preciso. Mas eu tenho vergonha de falar porque alguém vai ouvir. Não, querido. Nós falamos o nome de Deus. Nós falamos o nome de Jesus. Nós falamos o nome do Espírito Santo. É porque é eles que resolvem a nossa vida. Traga Deus para o seu mundo. Segundo, mortificando a carne. Romanos 8, do 12, o 12 e o 13. Vamos ler? Romanos, capítulo 8, o verso 12 e 13. Está escrito assim. Portanto, Paulo falando, né? Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Se você ler Efésios, também Paulo falando, capítulo 4, do verso 25 ao 32, ele vai começar falando, deixem aquilo que faz parte da natureza humana. É deixar mesmo. Você vai ver que Deus, ele não fala para a gente de alguma forma, ele não dá uma fórmula mágica para a gente parar de usar as obras da natureza humana. Para a gente parar de usar a minha agressividade. Para mim parar de usar a minha grosseria. Para mim parar de ter medo. Para mim parar de estragar o meu corpo com algum tipo de vício. Para mim, ele não dá uma fórmula mágica. Ele fala assim, deixe. Pare de fazer. Deus, mas eu tenho um problema com a mentira. Pare de mentir. Nossa, mas eu não consigo. É por isso que antes de tentar parar de fazer o que é mal, você precisa estar do lado, dentro, agarrado com aquilo que é bom. Porque hoje talvez eu não consiga deixar de fazer aquilo que está me matando, porque eu não tenho nada com que preencher esse lugar dentro de mim. E aí eu não me desenvolvo. E aí eu não passo de fase. O desenvolvimento de Deus, em Deus, o caminho é trazer Ele para próximo da gente e deixar de fazer aquilo que eu fazia antes. Aquilo que eu fazia e trazia algo de mal para a minha vida, e trazia algo de mal para as pessoas que eu amo, e trazia algo de mal para o ambiente onde eu estou. Deixa de fazer. Mas eu penso, eu não tenho força para deixar de fazer isso. Não tenho força porque o mundo de Deus ainda não é o meu mundo. Porque quando eu estiver cheio do mundo de Deus, cheio do sobrenatural dele, cheio do Espírito Santo, aquilo que eu julgo hoje impossível de deixar, eu abro mão.
Com Deus, muitas coisas que nós não precisamos alcançar. Nós não precisamos conquistar. Muitas coisas com Deus, nós precisamos, na verdade, abrir mão. É abrir mão da minha razão. É abrir mão daquilo que eu estou fazendo e está machucando a outra pessoa. Estou vendo que está te machucando. Vou abrir mão. Mas eu não consigo porque não estou. Não estou em Deus. Então, a proposta de Deus é muito coerente. Primeiro, venha para mim. Viva em mim. Traga o meu mundo para você. Consequentemente, abra mão daquilo que não serve mais para você. Existem alguns tipos de pensamentos, querido, que não servem mais para você. Hoje, não servem mais. E cultivar esse tipo de pensamento só vai continuar trazendo coisa ruim para a sua vida. Não serve. Deixe de pensar. Existe algum comportamento que eu faço hoje que não traz bênção para a minha vida e nem para a vida das pessoas que eu amo. Por eu querer tanto estar em Deus e trazer o mundo dele para mim, eu deixo esse comportamento. Atitude, mesma coisa. Algumas atitudes, talvez, para mim, não sejam mais. Não servem mais. Alguns locais que eu frequento não servem mais. Algumas pessoas com quem eu falava, desculpa, no momento, não servem mais. É muito importante que quando eu quero mudar alguma coisa na minha vida, as coisas que eu fazia anteriormente, eu abro a mão. Eu deixo para lá. Esse deixar para lá é mortificar a carne. Isso tem uma coerência fantástica. Porque não tem sentido eu querer viver uma vida e ficar tentando trazer tralha da outra vida para cá. Eu nunca vou me desenvolver. Vou ficar uma criança para sempre. Porque todas as vezes que acontece algum problema, eu trato o outro com agressividade. Eu trato o outro com indiferença. Eu trato o outro de uma maneira errada. Se a minha resposta não for diferente, querido, a mudança nunca vai acontecer. Mas pare de pensar que tem que ser só você. Tem que ser, primeiro, coerência. Eu estou em Deus. Eu vivo com Deus. Por eu estar em Deus, eu tenho facilidade. Por Deus ser hoje um valor inegociável na minha vida, eu tenho facilidade de abrir mão daquilo que o mundo colocou dentro de mim. Eu estava pensando sobre esse assunto aqui e Deus me colocou no coração uma frase que queria compartilhar com vocês. E essa questão do deixar é muito difícil, porque nesse de deixar, eu cumpro a palavra de Jesus, que é abandonar o meu eu. Permitir que o meu eu morra. Sabe, o meu eu egoísta, o meu eu orgulhoso, o meu eu que está sempre querendo estar certo. Abrir mão dele. Não, é difícil demais fazer isso. E aí, para mim não abrir mão desse eu começo a inventar um monte de desculpa. Eu faço isso porque ele faz isso. Eu faço isso porque me ensinaram dessa forma. Eu faço isso porque eu não consigo mudar. Eu faço isso porque. Então eu vou inventando desculpa. E Deus, ele é extremamente paciente. Não sei se você sabe, mas Deus é extremamente paciente. E quando eu for com uma desculpa diante dele e falar, então tá bom. Então continua a sua vida. Quando então, a frase que ele deu foi assim, quando as minhas desculpas acabam, a bênção de Deus está logo ao meu lado. Qual que é o caminho para isso? Quando a minha desculpa acaba, a bênção de Deus está logo ao meu lado. Onde que a bênção de Deus está? Quando a minha desculpa acaba. Eu faço isso porque Ele está fazendo isso. Essas desculpas, querido, ela valoriza o nosso eu egoísta. O nosso eu que quer estar sempre no controle e ter sempre razão. Sempre é o outro. Sempre é aquela situação. Sempre é o meu passado. É os meus pais. Sempre é isso, sempre é aquilo, sempre é o outro. Quando eu estou em Deus e eu deixo as obras da carne, as desculpas caem por terra. A responsabilidade é minha mesmo. O compromisso com a mudança é meu mesmo.
E essa é uma das coisas mais importantes para nós, que precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Se você ler Gálatas 5, o capítulo 22 e 23, você vai ver quais são os gomos do fruto do Espírito. São 9, começando pelo amor. E eu só consigo o fruto do Espírito na minha vida através de desenvolvimento. Deus não dá o amor pronto para mim. Deus não dá a alegria pronto para mim. Deus não dá a paciência pronto para mim. Deus não dá a bondade, a fidelidade pronto para mim. Deus não dá a mansidão pronto para mim. Então não adianta pedir. Não adianta pedir. Não vai dar. Esse tipo de fruto, ele é consequência da minha abertura de mão, das coisas que a minha carne faz. Quando eu abro mão da tristeza, eu encontro alegria. Não é que eu vou conseguir alegria de forma ativa. Quando eu abro mão da tristeza, eu encontro alegria. Quando eu abro mão da inflexibilidade, eu dou uma resposta diferente. Por quê? Porque eu estou em Deus. O Deus, ele faz parte do meu mundo. Eu tenho uma rotina com ele. Quando as coisas dão errado, eu clamo o nome dele. Ele faz parte do meu mundo. Por eu valorizá-lo, eu deixo a inflexibilidade. Adivinha só? Eu encontro a mansidão, eu encontro a paz. Não adianta orar por paciência. Deus precisa de mais paciência. Não vai ter nunca paciência, querido. Não vai ter nunca. É errado esse tipo de oração. A paciência, ela nasce quando você abandona a impaciência. Quando você abandona a agressividade. O processo de desenvolvimento é diferente. Porque isso são coisas que são geradas dentro de nós. E não coisas que vêm pronto. Você está entendendo? Que Deus precisa gerar algumas coisas dentro da gente. E só é possível gerar quando eu estou em João capítulo 15. Meu pai é o lavrador. Eu sou a videira. Você é o ramo. Todo aquele que está em mim dá fruto. O que significa isso? Todos que trazem o meu mundo para a sua vida necessariamente vão dar fruto. Traga o mundo de Deus. As obras da carne não são mais importantes. Alcanço os frutos que eu preciso. Alcanço o fruto que eu preciso. A minha vida com o meu cônjuge muda. Olha só. Alcanço o fruto que eu preciso. A minha vida com a minha família muda. Porque o Espírito Santo está trabalhando. E para a gente fechar nessa noite, além de você ter que trazer o mundo de Deus para você, além de trazer o mundo de Deus para você e abandonar aquilo que é a obra da carne, aquilo que eu sempre fiz e não deu certo, eu preciso entender que o processo de desenvolvimento em Deus leva tempo. Gálatas 6, do 8 ao 10. A gente não vai ler, mas para você quiser anotar, querido, para o Espírito Santo fazer a obra dele nas nossas vidas, leva tempo. E por que é importante você saber que leva tempo? Para você ser uma pessoa mais amorosa, para você ser uma pessoa fiel, para você ser uma pessoa alegre, aquela alegria que a gente pregou alguns domingos atrás, não a alegria, a euforia, mas a alegria da plenitude. Para você ter paz de verdade, para você ter paciência, ter bondade, todo o fruto do Espírito. Para você fazer as obras que o reino de Deus tem. Por que leva tempo? Porque, querido, nesse tempo, o Espírito Santo está gerando na sua vida. Ele está gerando dentro de você. Então não desanime. Não se sinta culpado demais quando você não conseguir dar a resposta que Deus espera que você dê. Não desista quando você está diante de uma luta que aquela luta não muda. Não desista. O tempo que você está em Deus é o tempo que Ele está gerando coisas novas dentro de você. Deus também precisa de tempo para nossas vidas. E o fato de eu saber que, olha, vai ter tempo da onde eu estou para onde eu quero chegar,
Como eu sei que tenho tempo, esse fator de eu saber que tem tempo, o meu coração não pode chafurdar em culpa. Culpa porque eu não mudo. Querido, talvez você está vivendo uma vida só com obras da carne há 20, 30, 40 anos. Você acha que você muda de uma hora para outra? Ninguém muda de uma hora para outra, não. Por isso que é um caminho de desenvolvimento. É um processo mesmo. Mas se alegre pela pequena porcentagem que Deus está tendo de vitória na sua vida. Em vez de eu ficar bravo, ficar triste, porque eu não consigo mudar a minha forma ansiosa de ser, eu começo então a ficar feliz, porque de 10 problemas eu fiquei só ansioso com 9. Teve um que eu confiei em Deus. E eu começo a valorizar isso. Porque existe o tempo dele. Como eu falei para você, o conhecimento talvez você consegue estudando 1 ano, 2 anos, teologia, 5 anos, sei lá. Mas a experiência com Deus é uma vida. Porque Deus não quer dar alguma coisa para você. Opa, te dei, está presente. Não é uma loteria. Te dei um prêmio, agora eu vou embora. Não. Ele quer andar com você a vida inteira. Ele não quer resolver um problema pontual. Ele quer tudo. Com Deus, ou é tudo, ou é nada. Agostinho que falava, você só valoriza realmente Deus quando Deus é o tudo para você. Se Ele não é o tudo, Ele não é o nada. Mas isso, querido, é um caminho. O cristianismo é um caminho. E quando você tem essa percepção na sua vida, você consegue mudar pouquinho a pouquinho. Você consegue olhar para trás e ver que Deus sim está operando na sua vida. Que Deus não desistiu de você. Que as coisas vão mudar no tempo dele. E aí você não sofre porque não chegou o seu tempo, mas no tempo dele. E você continua se desenvolvendo. Aquele problema não vai matar você. Você vai conseguir abrir mão desse vício. Você vai conseguir abrir mão dessa forma agressiva que você trata as pessoas. Você vai conseguir abrir mão de querer ter razão em tudo. Você vai conseguir abrir mão daquilo que está prejudicando você e as pessoas que você ama. Por quê? Porque é um tempo, calma. Continua em Deus, continua em Deus. E quando Ele for ganhando valor para você, abandone aquilo que já não serve mais. Aquilo que antes era a tua segurança. Deus, Ele quer mais do que filhos abençoados. Deus quer filhos maduros. Filhos que sentem com Ele para ter um diálogo de pai e filho. Não de negociata. Quero isso, quero, faz, quero, faz, não. Oh Deus, o mundo que o Senhor criou é tão lindo. A vida que o Senhor me deu é tão preciosa. Como é maravilhoso tudo aquilo que você faz para mim dia após dia. E nisso o seu coração descansa, Deus se manifesta, o ambiente é tomado pelo Espírito Santo e nada mais nesse mundo já interessa, querido. Nada mais desse mundo consome a minha vida, porque Deus, Ele é a minha vida. Qual que é a fase que você está? Você precisa crescer, você precisa continuar crescendo, não abra mão do crescimento em Deus. Quero convidar você para ficar de pé. E hoje, eu queria fazer uma oração diferente. Eu estou estudando a carta de Paulo, sabe? E aí, eu comecei a ver como que Paulo orava pela igreja. E era interessante que naquele tempo, diferente da gente, eles eram muito perseguidos. Perseguidos mesmo, sabe? O cara ia preso. Se você falasse de Jesus, o cara expulsava você dos locais e tal. E aí, eu me peguei pensando, por que Paulo, ele nunca orou para que as pessoas não fossem perseguidas? Deus pega aqueles perseguidores e mata eles, ou então livra o teu povo de ser perseguido. O tipo de oração que Paulo fazia era diferente. Porque ele sabia que não era a perseguição que destruía as pessoas, mas se essas pessoas perseguidas estivessem em Deus, a perseguição não significava mais nada. Então, olha o tipo de oração que ele faz. Eu escolhi uma aqui. Quase todos os livros têm uma oração muito parecida. Eu escolhi a oração aqui de Efésios, capítulo 1, no verso 17 em diante. Presta sua atenção.
ele orando pelos Efésios. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios, revelará Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele assentasse ao lado direito do mundo celestial. Alguém aqui ouviu Paulo orando para casamento ser resolvido? Problema conjugal ser resolvido? Não? Alguém aqui ouviu Paulo orando para que Deus desse emprego para as pessoas? Alguém aqui ouviu Paulo orando para que Deus curasse as pessoas? Ou para que Deus detivesse os perseguidores? Não, querido. A oração de Paulo era que as pessoas tivessem o Espírito de Deus, conhecessem Deus, tivesse a luz na mente dele, conhecesse a esperança, conhecesse quantas bênçãos ele mandou para a nossa vida e quão poderoso é o poder que age em nós. Sabe por que ele orava assim? Porque depois de tanto estudar e de tanto ter experiência com Deus, ele chegou a uma conclusão. É só disso que você precisa, meu. É só disso que você precisa. Não, mas eu preciso de um trabalho. Calma. Se você estiver em Deus, o trabalho vai acontecer. Calma. E hoje eu quero fazer essa oração com vocês. Quero que você curva sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração. E eu vou orar exatamente em cima daquilo que ele falou aqui, querido. Enquanto eu estiver orando, sinta o Espírito Santo se movendo dentro de você. Se você é cristão, você precisa sentir o Espírito Santo se comunicando com o teu espírito nesse momento. Pai eterno e bendito, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu peço que o Senhor dê do teu Santo Espírito aos teus filhos aqui no TR, Senhor. Esse Espírito que vai fazer deles sábios e vai revelar Deus de maneira profunda e verdadeira às suas vidas, Senhor. Que o Senhor ajude eles a conhecer Deus como deve ser conhecido. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra a mente de cada um que está aqui, para que ele veja a luz de Deus e conheçam a esperança de vida eterna para a qual o Senhor nos chamou, Pai. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor, Pai, visite cada um que está aqui, Pai, e ajude eles a entenderem, conhecerem, saberem como são maravilhosas as bênçãos que o Senhor prometeu ao seu povo. E como é grande o poder que age em nós, o teu Santo Espírito. O mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus e colocou ele sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Oh Senhor, que nessa noite, Pai, além dos nossos problemas que nós trazemos de maneira legítima diante do Senhor, o Senhor possa trabalhar, Senhor, dentro dos nossos corações, dentro desse fundamento, Senhor, que é o crescer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, Pai. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que o fato de a gente trabalhar nesse sentido, Pai, possa fazer com que as nossas lutas diárias sejam atenuadas, Pai. Para que a gente, meu Deus, que não está vendo esperança em lugar nenhum, o fato do Teu Espírito, esse poder maravilhoso, Senhor, que se move dentro de nós, Pai, possa nos dar a oportunidade de voltar a ver com esperança essa área que talvez a gente já abriu mão em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, visite cada coração, Pai, e nos dê a compreensão do tempo em que nós estamos, Pai, no desenvolvimento diante do Senhor. E que a gente não desanime, Senhor, nessa caminhada que nós estamos indo diante do Senhor, Pai. E que a culpa não nos mate, Senhor. Mas que o Teu Santo Espírito revele a nossa identidade em Ti. Que o Teu Santo Espírito revele o local onde nós estamos sentados, Pai. E que a Tua liberdade, que o Senhor conquistou para nós ali na cruz do Calvário, tenha sentido em nossas vidas, Pai. Sentidos mais do que a bênção.
Sentido mais do que qualquer outra coisa desse mundo, sentido em um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Um relacionamento de cumplicidade. Um relacionamento de uma compreensão mais ampla do Senhor, do teu Espírito, das tuas bênçãos, da tua palavra, da minha vida, da vida do outro, Senhor. Que os nossos olhos nessa noite, Pai, comecem a enxergar o teu reino, mais do teu reino e menos desse mundo, Senhor. Que em todas as nossas rotinas diárias, o teu Santo Espírito esteja presente. O nome de Jesus nunca falte. Deus sempre esteja ciente daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu vou fazer. Que o Senhor, Pai, em última instância, Senhor, esteja no trono central das nossas vidas, Pai. E que o nosso eu não tenha o poder de roubar-te de dentro de nós. Visita os corações nessa noite, Pai, e anima o coração desanimado. Fortalece aquele que está cansado e dá esperança, Senhor, para aquele que já abandonou a esperança em alguma área de sua vida, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos guie o restante dessa semana, Pai. Eu abençoo cada vida que está aqui, cada família representada. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida. Dá um abraço em quem está do seu lado. Abençoa a vida dele. E Deus abençoe a todos vocês.